Olá, meu querido concurseiro, minha querida concurseira. Vamos estudar aqui nosso direito penal. Um tema importantíssimo em direito penal. Vamos ao nosso material para darmos aí a nossa continuidade. Vamos lá. No material, vamos estudar aí a interpretação da lei penal, tá? Aqui, cuidado, é interpretação, não é aplicação ainda da lei penal. Interpretação da lei penal. Formas de interpretação. Temos aqui uma questãozinha muito importante. Costumo dizer que quem não sabe a diferença de aplicação analógica para analogia não sabe direito penal. Então, saber a aplicação, saber o básico lá, decorebazinho, tudo bem, né? Tu sabe. Agora, entender o direito penal é saber diferenciar analogia de interpretação analógica e interpretação extensiva. Tá? Isso é entender o direito penal. E saber algumas coisas de teoria do crime. Algumas coisinhas lá de teoria do crime, saber o que é uma discriminação putativa, teoria limitada, isso é saber direito penal. Isso é interpretar direito penal, e não só decorar. E aqui eu vou trazer para você, hoje, a diferença de o que é aplicação analógica lá do CPP, o que é analogia e o que é interpretação analógica. E vou fazer um comparativo com o direito processual penal, para você sair completo, tá? Completo em relação à interpretação da lei penal. Pode ficar tranquilo. Então vamos com calma. Quanto ao sujeito, iremos estudar a interpretação quanto ao sujeito, quanto aos meios ou métodos e quanto ao resultado. Tá? Primeiro, quanto ao sujeito. A interpretação pode ser autêntica. O que é uma interpretação autêntica? Quando a interpretação é feita pela lei. Quando a própria lei interpreta, traz a interpretação, eu chamo essa interpretação de autêntica. Porque a própria lei faz a interpretação. Exemplo, conceito de funcionário público. É a própria lei trazendo este conceito. É a própria lei trazendo os ditames de interpretação. Olha, funcionário público será considerado isso. Não preciso de doutrina, nem de jurisprudência. A própria lei vai te dizer, isto é funcionário público. Isso é chamado de interpretação autêntica. Ok? É quando a lei faz a interpretação. Interpretação judicial é a interpretação feita pelo juiz dentro do processo. Cuidado, a interpretação judicial é a interpretação feita pelo juiz dentro do processo. Se for uma interpretação feita pelo juiz fora do processo, não é interpretação judicial. Aí será interpretação doutrinária. Cuidado, hein? Interpretação. Por exemplo, o juiz escreve um livro. Interpretação doutrinária. O juiz, olha só, um exemplo muito comum hoje em dia, principalmente o juiz do Supremo. Juízes do Supremo dão uma entrevista sobre um caso qualquer, dando a opinião dele lá. Essa interpretação não é judicial, é uma interpretação doutrinária. Será judicial quando dentro do processo, ok? Interpretação doutrinária, a judicial, melhor dizendo, é a interpretação feita dentro do processo. E interpretação doutrinária, feita pelos doutores, pelos doutos, né? Pelos doutores aí do direito penal. Eu chamo de interpretação doutrinária. Tranquilo? Molezinha, né, de prova aí. O que vai cair? Vai cair esse daí, ó. Exposição de motivos e lei de introdução. A exposição de motivos é interpretação doutrinária. A exposição de motivos é interpretação doutrinária. Por quê? Não tem força de lei, tá? Normalmente, o que é exposição de motivos? Normalmente, quem fez a lei, ele faz uma exposição de motivos sobre aquela lei que foi feita. A lei é aprovada como lei, né, Código Penal, aprovado como Código Penal. E ali ao lado está a exposição de motivos do Código Penal. Essa exposição de motivos é por quem fez a lei, quem fez o Código Penal, explicando ali como é que fez, né, o que considerou, quais teorias. É uma interpretação doutrinária. E a lei de introdução? A lei de introdução é lei. Se é lei, é interpretação autêntica. A lei de introdução é lei. Logo, se ela está interpretando... Normalmente a lei de introdução, ela interpreta a lei, né, seguinte, né, a lei que está vindo. Salvo a antiga LIC, né, que hoje é LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela serve para interpretar todo o direito. Todo o direito.
Interpretação autêntica, tá? Porque é lei. Se é lei, é interpretação autêntica. Tranquilo? Beleza? Então, quanto ao sujeito pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Tá? Quanto ao sujeito pode ser autêntica, judicial ou doutrinária. Quanto aos métodos ou meios, a interpretação pode ser literal, finalística, coloquei exemplo, histórica ou sistemática. Tá? O que é interpretação literal? É aquela que eu sigo a letra da lei. O pé, né? O pé da letra, digamos assim. Quando a gente fala assim, mas tem gente que é chato, né? Segue tudo ao pé da letra. Por quê? Porque a pessoa faz aquela interpretação literal. A pessoa faz aquela interpretação literal. É seguir ao pé da letra. A próxima é a interpretação finalística ou teleológica. Teleológico significa finalístico. Tá? Busca a finalidade da lei. Então, normalmente, isso está na própria... É literal também, porque está na própria lei. O ECA vai dizer que o ECA tem que ser interpretado. Então, o ECA, ele mesmo fala que a lei tem que ser interpretada de acordo com os fins a que ela se destina. Então, a própria lei dizendo, de forma literal, que a lei tem que ser interpretada de acordo com os fins que ela se destina. O ECA tem que ser interpretado protegendo a criança. Eu trouxe um exemplo aqui do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz o seguinte, ó, aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, isso subsidiariamente no que couber o Código Penal e o CPP. O que acontece? A lei dos juizados, essa aqui é dos juizados, se aplica aos crimes até 2 anos. Nesse caso, olha comigo, rapidinho aqui. Nesse caso, se o crime é até 2 anos, o autor do crime, ele tem benefícios, muitos benefícios. Transação penal, composição civil dos danos, então tem benefícios para ele. E aí, o que fala o Estatuto do Idoso? Se o crime for contra o idoso, o benefício para ele aqui é se a pena for até 4 anos. Ou seja, se for contra o idoso, eu estou melhorando para o autor do crime. Porque lá fala 4. Aí o Supremo olhou para isso, eu coloquei até DI, né? 3096. O Supremo disse o seguinte, olha, não é isso que quer dizer a lei não, porque a lei está piorando a situação do idoso. E a lei, o Estatuto do Idoso é para proteger o idoso. Não é isso que está escrito no artigo 94, não. Vamos interpretar isso daí. O artigo 94 tem que ser interpretado de acordo, finalisticamente, teleologicamente. Ele tem que ser interpretado para proteger o idoso. E não para proteger quem praticou o crime contra o idoso. Porque o cara, o criminoso, vai falar assim, olha, então contra o idoso é até 4 anos, eu vou ter benefício. Não, não é isso. Coloca de novo aí no material. Olha o que o Supremo disse. O Supremo disse que nos crimes até 4 anos, aplica-se o procedimento. E quando o Supremo entende aí o que é o procedimento, ele fala assim, ó, é só o procedimento célere. O processo vai mais rápido, porque ele é idoso. Os institutos despenalizadores, não. Transação penal, aí não. Então essa é a interpretação do Supremo. Foi uma interpretação finalística, teleológica, de acordo com a finalidade da lei. Proteger o idoso. Ok? Interpretação finalística, teleológica. Próxima interpretação, histórica. A histórica, ela vai buscar o porquê que a lei foi feita, a história da lei. Muito próximo da finalística, tá? Muito próximo. E de acordo ali com os parâmetros de criação da lei, da história de criação da lei, você vai e interpreta a lei. Tá? Interpretação histórica. E por último, interpretação sistemática. A interpretação sistemática é aquela que interpreta o sistema no qual o artigo, no qual a norma está inserida. E não a norma isoladamente, mas de forma sistemática. Exemplo aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Tem um capítulo lá. Se eu pego e interpreto o artigo 3º olhando só para ele, pode ser uma interpretação literal ou finalística. Mas se eu pego o artigo 3º e falo assim, ó, esse artigo 3º ele tá inserido num capítulo aqui. Ele fala de alguma coisa. Ele tem que ser interpretado de acordo com o capítulo. Ele tem que ver aqui o 1º e o 2º. Ele tem que ser de acordo com o 1º e o 2º. É uma exceção ao 2º, por exemplo. Eu tenho lá o artigo 13 do Código Penal, que traz a teoria da causalidade simples. Simples. Aí eu tenho o 13, parágrafo 1º, que traz a causalidade adequada. Opa, a regra
é a causalidade simples. Mas aí eu tenho uma exceção. O parágrafo primeiro tem que ser interpretado sistematicamente. Ele é só exceção. Causalidade adequada. Tá? De forma sistemática. O parágrafo segundo traz uma outra exceção. Caso que não seria causalidade, mas eu crio uma causalidade normativa. Não existiria pelo caput, mas eu crio no parágrafo segundo. Causalidade normativa. O grande exemplo aqui que eu coloquei é um bom exemplo de prova, é um 5.9. Se você olhar o artigo 158, ele trata do crime de extorsão. No crime de extorsão, está escrito no 5.8 assim, crime de extorsão, ele é para obter vantagem econômica. Está lá, vantagem econômica. Está escrito vantagem econômica lá, 5.8. E aí vem o 5.9 e descreve assim, sequestrar, o 5.9 é extorsão mediante sequestro, crime hediondo. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ao preço de resgate. Se você olhar para o 5.8 e falar, o 5.8 é vantagem econômica, você vai falar provavelmente assim, olha, o 5.9 fala qualquer vantagem. O 5.8 fala vantagem econômica. Logo, o 159 é qualquer vantagem, inclusive a vantagem não econômica. Esta é a primeira interpretação. Não é a interpretação majoritária. Tá? Não é esta a interpretação majoritária. Qual é a interpretação majoritária? A majoritária é o seguinte: apesar de um 159 prever qualquer vantagem, este crime está previsto no título, no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio. Logo, esta qualquer vantagem aqui terá que ser de ordem econômica. O doutrinador Damásio entende diferente. Ele entende diferente, só ele. A maioria entende que tem que ser de ordem econômica. De Jesus. Ok? Isto é uma interpretação sistemática. Eu estou interpretando um artigo no contexto, no sistema, contexto em que ele está inserido. Por isso, interpretação sistemática. Tá? Eu daria o nome de interpretação contextual, por exemplo, né? Dentro do contexto. Doutrina dá o nome de interpretação sistemática. Isto é interpretação sistemática. Um bom exemplo de interpretação sistemática. Ok? Em frente. Interpretação conforme. Uma técnica aí do Supremo. Tá? Uma técnica do Supremo. O que é interpretação conforme? Eu tenho a norma lá, que ela pode ser interpretada de forma A ou de forma B. É uma norma que pode ser interpretada. É possível chegar na conclusão A ou na conclusão B. Tá? Ou na conclusão A ou na conclusão B. E aí, adentra-se como uma ADI nessa norma, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo, em vez de declarar inconstitucional, fala assim, não vamos declarar inconstitucional. Vamos fazer uma interpretação conforme. Olha só, a interpretação A, ela está de acordo com a CF. A interpretação B, ela não está de acordo com a CF. Logo, vamos fazer uma interpretação conforme para considerar válida somente a interpretação A. Isso é interpretação conforme a Constituição. Dizer que aquela norma só é válida se interpretada conforme a Constituição Federal. Ok? Somente se interpretada conforme a Constituição. Isso é interpretação conforme a Constituição. Tranquilo? Interpretação progressiva. A interpretação progressiva é aquela que é uma interpretação que vai se alterando de acordo com a mudança fática da sociedade. Mudança fática da sociedade. Ficou com 2 R's, né? Progressiva com R só. É de acordo com a mudança fática da sociedade. Ok? A sociedade vai mudando e a interpretação vai mudando também. Seria lá o controle constitucional difuso. Né? A mutação constitucional. Interpretação progressiva. Tá? Interpretação progressiva. Cheguei no ponto agora. Interpretação analógica versus
Analogia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a interpretação. Não, faltou a interpretação. Faltou só uma modalidade de interpretação, que é a interpretação, vou ter que colocar aqui. Interpretação restritiva ou ampliativa. Ou extensiva, né? Ampliativa ou extensiva. Direito penal, em regra, se interpreta restritivamente. Então você restringe ao máximo. Direito penal incriminador, tá? Você restringe ao máximo. Vou dar um exemplo aqui, No caso de... Utilizar aqui o direito processual penal. Crime de ação penal privada, se a pessoa morre, adentra o CAD. Ok? Se a pessoa morre, adentra o CAD. A doutrina interpreta esta norma de forma ampliativa, porque entende que dentro do cônjuge eu posso considerar o companheiro, aí vira SECAD. Tá dentro do cônjuge, aí eu considero o companheiro. Isso é uma interpretação ampliativa. Na interpretação restritiva, eu vou restringir ao máximo, falar assim, não, vou interpretar aqui o mínimo. Eu vou dar um exemplo aí que eu entendo de interpretação restritiva, que tem que ser aplicado. Artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.072, de 90. O artigo 1º, parágrafo único, vai falar o seguinte, olha, é considerado crime hediondo o genocídio e o crime de posse ou porte de arma de uso restrito. Previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Está lá no 16. Só que o 16, se você olhar, ele tem o caput, que traz o crime, e tem o parágrafo único, que traz as condutas equiparadas. Por exemplo, vender arma para menor. Por exemplo, portar artefato explosivo ou incendiário, coquetel molotov. Por exemplo, a arma com numeração raspada, está no parágrafo único. A pergunta é, o parágrafo único da 8.072 transforma isso em crime hediondo. Quem é crime hediondo? Só o caput ou o parágrafo único? Eu entendo que é só o caput. Por quê? Porque eu interpreto restritivamente. Direito penal, em regra, se interpreta restritivamente. Só o caput que será um crime hediondo. Eu não entendo que o parágrafo único não é hediondo. Não estou entrando aqui no mérito, mas é o meu entendimento. Porque lá não coloca 16 e seu parágrafo único. Se você olhar o genocídio vai dizer artigo 1º, 2º e 3º da lei de genocídio. Tá? Artigo 1º, 2º e 3º da lei. Então foi bem mais claro. Enquanto que quando vai falar da arma de uso restrito, só coloca 16. Coloca porte de arma de fogo de uso restrito do 16. Não coloca o parágrafo único. Eu interpreto restritivamente. Eu excluo aqui o parágrafo único do crime. Logicamente, a jurisprudência pode entender diferente, tá? Que é o meu entendimento. É possível que esse entendimento aí seja alterado. Beleza? Vamos lá. Então, interpretação restritiva e ampliativa. Direito penal, em regra, restritivo. Tá? Direito penal, em regra, restritivo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o artigo 3º. Ó, direito processual penal. O direito processual penal, ele olha para o direito penal e fala assim, olha, eu sou processo. Eu admito a interpretação extensiva ou ampliativa. Ok? Eu sou processo. Eu admito a interpretação extensiva. Logo, em direito processual penal, é possível, em regra, a interpretação extensiva. E no direito penal, em regra, a interpretação restritiva. Restritiva. Ok? Voltando agora, então, para a nossa interpretação analógica versus analogia. Primeiro ponto, comigo. O que eu vou dizer agora não vai ter tanto significado para você agora. Depois vai valer. Então eu quero que você já decore, já inicie o entendimento. Você não vai entender nada agora, mas depois vai entender. É o seguinte, ó. Você vai ter que diferenciar interpretação analógica de analogia. Tá? Interpretação analógica de analogia. Então, primeiro ponto. Interpretação analógica não tem sinônimo. Isso mesmo. Interpretação analógica não tem sinônimo. Isso vai ajudar lá na frente. Ok? Analogia tem sinônimos. Analogia tem sinônimos. Tranquilo? Beleza? Para começar. A interpretação analógica é forma de interpretação. A analogia é forma de integração. Calma, relaxa, você vai entender.
Relaxa. Nossa, professor, não entendi nada ainda. Calma, vou chegar lá. Então, a interpretação lógica é forma de interpretação. A analogia é forma de integração. Ou forma de suplemento. A integração ou mesma coisa, suplemento. Tanto faz. Continuando. Se a interpretação analógica é forma de interpretação, existe lei. Existe lei para ser interpretada. Você tem uma lei para interpretar. Na analogia, não existe lei a ser interpretada. Eu aplico uma lei semelhante. Mas para o caso não tem lei. É uma lacuna, é um vazio, é um vácuo. E diante desse vácuo, desta lacuna legislativa, eu aplico uma lei semelhante. Exemplo, tem uma lei que trata dos cachorros, mas aí eu venho com gato. Não tem lei para gato, não. Vamos pegar a lei do cachorro e vamos aplicar. É semelhante tudo animal. Eu tenho uma lei do trem, que trata do acidente de trem. Primeiro caso de analogia. Uma lei que trata do acidente de trem, mas o acidente foi de ônibus. Não tem lei para acidente de ônibus. Pega a lei do acidente de trem. É tudo veículo, tudo locomoção. Ok? Isto é analogia. Analogia é a ausência de lei. Eu aplico uma lei de um caso semelhante. Mas é outra lei que não se aplicaria. Você aplica analogicamente. É uma aplicação analógica. A interpretação analógica tem lei. Você interpreta a lei. É uma lei existente. Você olha para a lei e a lei vai fazer o seguinte com você. Ela vai se utilizar de uma interpretação analógica para você. Ela vai fazer assim. Ela vai te dar um caso concreto. Ela vai te dar outro caso concreto para te dar a razão de ser ali e vai te dar uma fórmula genérica. Ela vai te dar um caso, vai te dar outro, fala assim, olha, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pronto, entendeu? Te dou uma fórmula genérica. Aplica em outros casos também. Isso é interpretação analógica. Interpretação analógica. Exemplo de interpretação analógica, material para mim. Dá exemplo aí de interpretação analógica. Homicídio praticado, homicídio qualificado. Praticado mediante paga ou promessa de recompensa. Aí a lei fala assim, olha, mediante paga é qualificado. Te dou um caso. Promessa de recompensa, outro caso. Agora eu vou te dar uma fórmula genérica. Ou, por outro, qualquer outro, motivo torpe. Paga é motivo torpe. Promessa de recompensa é motivo torpe. Ou qualquer outro motivo torpe será homicídio qualificado. Isto é uma pura interpretação analógica. Porque eu tenho uma lei a ser interpretada. Vou dar um exemplo aqui. Sempre, esse exemplo para mim é o exemplo maior de motivo torpe. Então, o cara matou a esposa grávida para ficar com a sogra. Doido. O exemplo maior de motivo torpe. Foi paga? Não. Foi promessa de recompensa? Não. Mas é um motivo torpe, porque está na razão de ser. O motivo torpe é aquele que cria ojeriza, aquele que cria raiva. Fala, cara, não é possível que ele fez isso. Meu Deus, que motivação horrenda. Isso é motivo torpe. Mas para você chegar nisso, você interpreta a lei. Isso é uma interpretação analógica. Segundo exemplo de interpretação analógica. Se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Olha só, vários casos. Veneno, fogo, explosivo, tortura, asfixia. Ou outro meio insidioso ou cruel. Qualquer meio cruel. Qualquer meio cruel ou de possa resultar perigo comum. Qualquer meio cruel ou insidioso será homicídio qualificado. Então a lei te deu vários casos, depois ela te deu uma fórmula genérica. Isto é interpretação analógica. Tá? Isto é interpretação analógica. Ok? Na analogia, não há lei, e eu pego a lei de um caso semelhante. Na interpretação analógica, eu tenho a lei dando casos práticos e ao final ela te dá uma fórmula genérica. Ok? Só lembrando aqui o seguinte, de acordo com a STJ, mediante paga ou promessa de recompensa é para quem recebe. Aquele que paga, aquele que dá o dinheiro, não é qualificadora. Pode ser por outro motivo, mas por pagar, não. Pode ser, inclusive, privilegiado. Ele está pagando para matar o estuprador da filha dele. É um homicídio privilegiado. E aquele que recebeu é qualificado. Ele está pagando para matar o pai dele para ficar com a herança. Aí é qualificado. Aí é motivo torpe. Mas não é porque ele está pagando, é porque ele vai ficar com a herança. É porque ele quer ficar com a herança. É por outro motivo. Ok? Então, por pagar, não é qualificado. Mas pode ser. Beleza? Tranquilo? Continuando, vamos lá.
A interpretação analógica não tem sinônimo. Logo, o que é integração analógica? Integração analógica é sinônimo, para colocar aqui, é sinônimo de analogia. Integração analógica é sinônimo de analogia. Integração analógica é sinônimo de analogia. Suplemento analógico é sinônimo de analogia, não é de interpretação analógica. Interpretação analógica não tem sinônimo. Olha essa aqui, melhor ainda. Aplicação analógica é sinônimo de analogia. Outro macete é o seguinte: se aparecer a palavra analógica, se aparecer essa palavra aqui, analógica, não acompanhada de interpretação, é porque é analogia. Somente a interpretação analógica é interpretação analógica. Se aparecer a palavra analógica que não tem interpretação, não é interpretação analógica, é analogia. Ok? A analogia não tem lei. Interpretação analógica tem lei. Tá? Interpretação analógica tem lei. Já sabe a diferença de interpretação analógica para analogia. Costumo dizer que é um dos pontos que, se você não sabe direito penal. Você decorou o direito penal, mas não sabe. Aqui, aprendeu isso, você sabe direito penal. Ok? Foi 3 dias aí para aprender isso. Há 3 dias. Estudando lá, lendo, não entendia nada. Rapaz, segundo dia, fiquei até triste. No segundo dia eu falei, cara, desisto. Eu nunca mais não vou aprender isso. Que eu 2 dias estudando, no terceiro dia, aí deu aquele, opa, agora eu entendi. Terceiro dia. A analogia no direito penal é vedada em malam partem. A analogia é vedada em malam partem. Somente em bonum partem. Ok? A aplicação analógica pode ser em malam partem. Ou em bona, tanto faz. Em regra, em mala. Em regra, em mala. Joga na tela para mim para eu perguntar para você. Se o cara mata a esposa grávida para ficar com a sogra, isso é motivo torpe. Você acabou de realizar uma interpretação analógica. Essa interpretação analógica, ela é em bona ou em malam partem? Se você não coloca para torpe, é simples. Se você coloca para torpe, é qualificado para ele. Matou a esposa grávida, esqueci de falar, a facada, para ficar com a sogra. Eu entendo isso torpe. Logo, eu realizei uma interpretação analógica em malam partem, ou seja, em prejuízo para o réu. A interpretação analógica, em regra, em malam partem. Direito penal ou processual penal, tanto faz. A analogia no direito penal, somente em bonum partem. Ok? Somente em bonum partem. A analogia do direito penal. Vamos ao direito processual penal para fazer equiparação. Olha só. Direito processual penal. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva. Direito penal, em regra, interpretação restritiva. A aplicação analógica. O que é aplicação analógica? Analogia. Olha só, analogia é utilizar algo onde falta lei. Se eu utilizo uma lei, é chamado de analogia legis. Analogia legis. Se eu utilizo, faltou a lei, não tem, nem lei semelhante eu tenho. Não tem lei semelhante. Eu vou utilizar os princípios gerais do direito. Então, se eu utilizo os princípios gerais do direito, é chamado de analogia iuris. Analogia legis é utilizar lei semelhante. A analogia iuri é utilizar os princípios gerais do direito. Logo, o CPP fala assim, olha, eu aqui, no processo, eu posso analogia legis e analogia, bem como suplemento, é forma de suplementação, iuris. Logo, no direito processual penal, ele não se importa, pode ser as duas. E no direito processual penal, pode ser em malam partem também, ele não traz exceção. Então, no direito penal, a analogia pode ser em malam partem. Tá? Então, resumão aqui rápido comigo, resumão rápido. Resumão. No direito penal, interpretação analógica pode ser em mala ou em bonum partem, em regra em mala.
Analogia somente em bona parte, não pode ir em mala. No direito processual penal, a interpretação analógica pode ser em mala ou em bona, tanto faz. E a analogia pode ser em mala ou em bona, tanto faz. Direito penal, processual penal, tudo. Direito penal, quase tudo, só não pode analogia em mala parte. Então, direito penal só não pode analogia em mala parte. É possível interpretação analógica em mala parte no direito penal. E é possível a analogia em mala parte no direito processual penal. Ok? Tranquilo? Pouquíssima gente sabe disso. Vamos fechar com uma questãozinha aí. Vamos fechar com uma questãozinha. Bota aí na tela uma questãozinha pra gente. Questão. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto da lei obscura ou incerta, admitindo-se em matéria penal apenas a analogia em bonum parte. Certo ou errado? Gabarito errado, porque a analogia não é interpretação, muito menos extensiva. Muito menos extensiva. É meio de integração, é meio de suplemento, tá? Não é meio de interpretação. É porque é ausência de lei, ok? Gabarito incorreto. Tranquilo? Beleza? Comigo? Então fechamos aqui métodos, meios, formas de interpretação da lei penal com tranquilidade. Acredito que você tenha entendido tudo. Eu falei que você ia entender. Eu falei, vai entender. Está entendido. Um abraço. Te espero na próxima. Tchau.